Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta com a nossa aula de língua portuguesa. E nesse momento nós vamos dar continuidade ao assunto que estávamos tratando na aula anterior. Nós vamos ainda continuar com a ideia central do texto. Lembra que a gente viu que essa ideia central é o pensamento do autor, a ideia que ele quer, defender naquele momento no texto, para que a gente compreenda aquilo que ele está falando. E essa ideia, o texto é composto por ideia. Porém, essa ideia, ela desencadeia as outras ideias, que também vai ser falado no texto. Então, nesse momento, é muito comum em algumas atividades, quase na sua maioria, nós ficarmos confusos na hora de responder, porque parece tudo igual. Mas como isso também faz parte, então nós temos que ler com mais atenção, mais critério, indo destacando os pensamentos do autor e perceber nesse texto aquilo que gera as outras ideias, ou seja, o tema que ele está defendendo, principalmente dentro de um texto. Para isso, a gente vai analisar aqui mais um textinho. Vem aqui comigo. Descuido com a natureza. Os efeitos da poluição e destruição da natureza são desastrosos. Se um rio é contaminado, a população inteira sofre as consequências. A poluição está prejudicando os rios, mares e lagos. Em poucos anos, um rio sujeito à poluição poderá estar completamente morto. Para despoluir um rio, gasta-se muito dinheiro, tempo e o pior, mais uma enorme quantidade de água. Os mananciais também estão em constante ameaça, pois acabam recebendo a sujeira das cidades, levada pelas enxurradas junto com outros detritos. Nesse texto, o que nós percebemos que gera as outras ideias? Percebam bem aqui. O título, ele dá uma dica. Nesse caso aqui, o título já dá uma dica, né? Ele fala descuido com a natureza. Percebe que ele continua descrevendo sobre isso, diferente da aula passada, que nós percebemos que o título chamava atenção para algo, porém estava dando origem às escovas de dentes, né? Já aqui, olha o que nós vemos. Os efeitos da poluição e destruição da natureza são desastrosos. E ele põe aqui, ele dá continuidade, qual a consequência da destruição da natureza. Então, ele vai falar, ele vai descrever que isso, o que acontece. Um dos problemas principais que ele defende aqui nesse fragmento do texto é a contaminação dos rios, certo? Mas por que o rio é contaminado? Devido à poluição da natureza, que gera essa consequência, que prejudica os mares, os rios e os lagos em poucos anos. E essa sujeira contamina, ela prejudica. Quem sofre a consequência? A população inteira sofre a consequência de quê? Da poluição da natureza. Então, perceba que ele está defendendo a ideia de se defender a ideia da poluição da natureza. E isso, quais são as consequências da natureza? Ele fala dos rios, dos mares, dos lagos, dessa sujeira, que acontece. Os mananciais também ficam constantemente ameaçados, pois acabam recebendo, olha só, por quê? A sujeira recebe o quê? A sujeira das cidades. Se ele recebe sujeira da cidade, está falando de quê? Da poluição também. A poluição de quê? Da natureza. Onde está descrevendo essa natureza? Nos mananciais, nos rios e nos mares, não é isso? Agora, analisando o texto, vamos aqui para a nossa questão, para as nossas alternativas. O assunto tratado no texto é: professora, e agora? Letra A, alternativa, poluição da água. Lembra do que eu falei? Que quando se trata da ideia central, do pensamento principal, do assunto principal que o texto trata, a ideia central são as que levam às outras ideias. Fala no texto sobre a poluição das águas? Fala. Mas essa ideia foi gerada por outra ideia. Qual foi a ideia que gerou essa? A poluição e destruição da
natureza. Então, eu tenho que ter esse critério de estar lendo com bastante atenção. Então, eu posso descartar essa alternativa, professora? Posso, porque essa não é a ideia central, né? O assunto principal que trata o texto. Ele fala sobre poluição das águas? Fala. Mas essa ideia foi gerada por uma ideia principal, por uma ideia central. Então, aqui eu vou descartando, né? Aí, na alternativa B, poluição da natureza? Sim, a poluição da natureza. Está falando, está defendendo essa ideia. É essa ideia que ele está vendendo para gente ter cuidado em não estar jogando lixo em qualquer lugar, porque quando vem as chuvas, as enxurradas, elas levam essa sujeira para onde? Para os rios. Se eu vou passear numa praia, se eu vou para algum lugar e eu jogo lixo nessa praia, o que vai acontecer? Eu estou poluindo a natureza. Se eu vou andando no carro, no ônibus ou em qualquer outro automóvel e eu vou descartando o lixo daquilo que eu estou utilizando dentro do carro fora nas ruas, o que vai acontecer? Esse lixo ele vai para onde? Para a natureza. E o principal que é afetado são os rios, os mares, né? Os lagos. Por quê? Porque as águas elas vão para algum lugar. Então, perceba que nós precisamos ler com critério para compreender o que está falando. Nós já entendemos aqui, né, que é a poluição da natureza. Aí o texto também fala sobre a conservação da água. Ele fala que nós temos que ter cuidado, não tem? Mas ele está dando a ideia central da poluição da natureza. Então, aqui, ó, também descarto. A conservação da natureza, eu posso conservar, mas a ideia central dele, o pensamento principal, é a poluição, que nós devemos ter cuidado. Ele está falando, a mensagem que ele quer passar é que nós não podemos poluir a natureza. E isso tem consequências para a nossa vida, certinho? Agora vamos para o próximo texto. Mata Atlântica. A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é a Mata Atlântica. Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o sul do país. Hoje restam apenas 7% da vegetação, abrigo de mais de 20 mil espécies de plantas, 261 espécies de mamíferos, 340 de anfíbios, 192 de répteis e 1.020 de pássaros. Boa parte dessa espécie só existe na Mata Atlântica. Então, vejam bem, novamente nós precisamos o quê? Analisar o texto. O título, né, fala sobre a Mata Atlântica, certo? E o que vai falar dessa Mata Atlântica? Fala, né, que a floresta densa e úmida que nós costumamos ver nas praias litorâneas é a Mata Atlântica. Quando o Brasil foi descoberto, aí aqui conta um pouco da história, todo o litoral, desde o Nordeste ao sul do país, tinha a Mata Atlântica. Porém, o que aconteceu? Hoje só resta 7% dessa vegetação. Aí vai descrever o que tem nela, certo? Mas qual é a ideia que ele está vendendo aqui? O que houve? Se antes era toda e agora só existe 7%, imagina 100%. Desses 100% só tem 7%. O que houve com essa floresta? Qual é a ideia que o autor quer me passar? Que essa floresta ela foi devastada, ela desapareceu, houve um desmatamento, houve alguma coisa para ela chegar a 7%. Ou seja, 93% dessa floresta ela foi devastada, ela desapareceu, certo? Então, essa é uma ideia que o autor quer me passar, mas para que eu compreenda direitinho o que ele está me perguntando aqui no texto, eu vou ver a alternativa. Olha só, a pergunta é, qual é o assunto desse texto? Veja bem, na letra A, a Constituição da Mata Atlântica, como ela foi constituída, a gente viu que não fala sobre isso, né? Então, eu posso descartar aqui essa alternativa.
A extensão do litoral brasileiro também não está dando a extensão do litoral, o tamanho, né, dele também não é essa a alternativa. O desaparecimento da floresta atlântica, exatamente, né, ela foi devastada, ela foi desaparecendo do litoral. Então, significa que a nossa resposta só pode ser a letra C. Agora, vamos ver por que não é a D. O descobrimento do Brasil não está falando, fala quando o Brasil foi descoberto, né? Havia essa quantidade de floresta Mata Atlântica, porém, agora não existe mais, mas não está falando do descobrimento do Brasil. Então, nós descartamos essas alternativas e só pode ser o desaparecimento da Mata Atlântica. Perceberam, crianças, que se nós lermos com atenção, se nós formos buscarmos qual é a ideia que ele quer me passar, qual é a ideia que esse autor está defendendo nesse texto, todas as vezes que vocês forem interpretar um texto que estiver falando sobre qual é o assunto desse texto, você vai lembrar qual foi o assunto que gerou toda a história. Qual foi a ideia principal que deu origem a tudo aquilo que está sendo falado? Muitas vezes a ideia vai estar muito clara, vai estar explícita no texto, mas outras vezes ela vai estar implícita, como no caso dessa atividade que a gente fez aqui. Não está claramente, não está ali falando com as palavras exatamente aquilo que o autor quer, a ideia dele. Porém, quando nós lemos, quando nós analisamos, nós identificamos essa ideia. E por isso você precisa ser um aluno leitor, para que você se saia bem em qualquer interpretação de texto, em qualquer leitura, você consiga identificar a ideia desse texto. Nós vamos finalizar por aqui. Fica comigo até o final, eu te vejo na próxima aula e não esquece de acessar a plataforma Eduque, porque nela você vai poder rever todo esse conteúdo e outros. Certinho? Até mais!